Brenda entrou na cozinha cantarolando, os olhos brilhando enquanto tirava um café fresco da máquina. Daily, disse ela, com a voz um pouco doce demais. Mitch vem aqui mais tarde. Estamos conversando sobre nossa viagem para Sedona. Meu estômago revirou. A traição foi aguda e repentina, cortando o silêncio banal da manhã. Ela sorriu então, um pequeno sorriso cúmplice nos lábios. Ele acha que vai ser uma grande descoberta para mim. Daily estava sentado no sofá cinza, rolando a tela do celular enquanto lia seus e-mails de trabalho, o ar impregnado com o aroma persistente da sálvia de Brenda. Brenda entrou vinda do corredor, depois de meditar, com um sorriso sereno no rosto e um forte cheiro de lavanda. Ela carregava seu tapete de yoga roxo, enrolando-o cuidadosamente antes de colocá-lo no canto da sala. De repente, disse com a voz mais leve que o normal: Dale, preciso te contar uma coisa emocionante. Dale se preparou para mais um de seus recentes caprichos espirituais, um novo cristal ou um banho de som. As palavras pairaram no ar, pesadas e frias. Vou fazer uma viagem de autodescoberta com o Mitch por 2 semanas. Mitch, seu ex da faculdade, era conhecido por ela como um catalisador espiritual, o mesmo Mitch que a traiu anos atrás. Dale sentiu uma sensação familiar de aperto no estômago, um nó frio se formando. Perguntou com a voz estranhamente calma: uma viagem com o Mitch? Seu ex-namorado, Mitch? Brenda bateu palmas, os olhos brilhantes e fixos, falando com entusiasmo sobre uma jornada espiritual em Sedona. Ela falou sobre curar traumas ancestrais, palavras que soavam ensaiadas, fluindo com muita facilidade de seus lábios. A mente de Dale voltou às suas sessões noturnas de escrita em seu diário, ao som suave da caneta riscando. E isso é só você e o Mitch? Perguntou Dale, uma estranha sensação de distanciamento começando a se instalar nele. Brenda explicou que Mitch estava liderando, possivelmente com algumas outras pessoas, mas enfatizou que seria íntimo. Ela estendeu a mão para Dale, falando sobre como se sentia presa, e a constatação atingiu Dale em cheio. Ela se sentia presa com ele. Dale afastou a mão lentamente e fechou o laptop com um clique silencioso e deliberado. Então você vai passar 2 semanas de férias com seu ex-namorado, disse ele sem emoção. Brenda suspirou, com um tom familiar de condescendência na voz, insistindo que se tratava de uma jornada espiritual profissional. Dale perguntou quando ela pretendia lhe contar sobre essa jornada profissional. Estou te contando agora, respondeu ela, acrescentando que o retiro estava marcado para começar na próxima segunda-feira. Sua expressão mudou, assumindo um olhar de pena enquanto dizia: você é tão seguro e compreensivo. Dale tomou uma decisão então, e o ar no ambiente ficou subitamente mais leve. Boa sorte. Espero que você encontre o que procura. Um alívio profundo tomou conta do rosto de Brenda, nítido como o dia. O aroma de sálvia ainda pairava forte no ar, mesmo depois de Brenda ter aberto as janelas. Era um cheiro ao qual eu já havia me acostumado, um sinal de sua mais recente fase espiritual, que mascarava os odores mais banais da nossa pequena casa. Sentei-me no sofá cinza, meus dedos deslizando distraidamente pelos e-mails de trabalho, a tela projetando uma luz azul fria no meu rosto. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante da geladeira. Brenda surgiu do corredor com um sorriso sereno, quase distante, no rosto. Seus movimentos eram fluidos, deliberados. Ela exalava um leve aroma de lavanda e algo mais, algo terroso, um perfume que cultivava após sua meditação matinal. Nas mãos, carregava seu tapete de yoga roxo, que enrolou cuidadosamente e colocou contra a parede ao lado do cabideiro, um ritual silencioso. Virou-se com os olhos brilhantes e caminhou em direção à cozinha. Dale, ela chamou, com a voz um pouco suave demais para uma manhã de terça-feira. Preciso te contar uma coisa emocionante. Me preparei, com o polegar parado no trackpad. No último ano, emocionante passou a significar mais um workshop caro, um novo conjunto de cristais de cura ou um retiro espiritual de fim de semana em algum canto remoto do estado. Limpei a garganta, pronta para qualquer novo capricho que ela tivesse descoberto. Então as palavras vieram, caindo no silêncio entre nós como pedras. Vou fazer uma viagem de autodescoberta com o Mitch por 2 semanas. O som do nome dele, Mitch, pairava no ar. Era pesado e frio, um peso estranho que se instalava na pequena sala de estar. Mitch, seu ex-namorado da faculdade, um homem a quem ela frequentemente se referia como um catalisador espiritual.
apesar de ele tê-la traído repetidamente durante o relacionamento intermitente que tiveram anos atrás. Um nó frio se formou no meu estômago, familiar e indesejado. Minha voz soava estranhamente calma, até mesmo para meus próprios ouvidos. Uma viagem com o Mitch? Seu ex-namorado? Mitch? Brenda bateu palmas uma vez, um som seco e rápido. Seus olhos brilhavam, quase vidrados, enquanto ela se lançava em uma descrição efusiva de uma jornada espiritual em Sedona. Ela falou sobre curar traumas ancestrais, sobre desvendar verdades ocultas. As palavras fluíam dela suavemente, um pouco perfeitas demais, como se ela as tivesse ensaiado em frente a um espelho, aperfeiçoando a entonação. Lembrei-me de suas sessões de escrita noturnas em seu diário, o suave arranhar de sua caneta no papel, as páginas se preenchendo com declarações e intenções escritas com capricho. E isso é só você e o Mitch? Perguntei, uma estranha sensação de distanciamento começando a me invadir, atenuando o choque inicial. Ela acenou com a mão como quem diz desdém. O Mitch está liderando, sabe? Ele é muito bom nessas coisas. Hesitou, depois acrescentou. Pode haver mais algumas pessoas, mas vai ser algo bem íntimo, um grupo pequeno. Ela deu a entender que era algo exclusivo, um privilégio. Brenda se aproximou, estendendo a mão para pegar a minha. Sua pele estava fria contra a minha. Eu me sinto tão presa, Dale, como se não estivesse avançando. Seu aperto se intensificou um pouco. A ficha caiu então nítida e clara. Ela se sentia presa. Presos nesta vida, nesta casa, com os planos que tínhamos feito. Retirei a mão devagar, deliberadamente, depois abaixei-me e fechei o laptop. O clique silencioso da tela fechando ecoou pelo quarto. Olhei para ela, meu olhar firme. Então, você vai passar 2 semanas de férias com seu ex-namorado, disse, minha voz plana, sem nenhuma inflexão. Ela soltou um suspiro suave, com um tom familiar de condescendência na voz. Não são férias, Dale. É uma jornada espiritual profissional, um retiro. Ela enfatizou as palavras, como se a minha falta de compreensão fosse o verdadeiro problema. Quando você planejava me contar sobre essa trajetória profissional? Perguntei. Estou te dizendo agora, respondeu ela, com um olhar firme. O retiro começa na próxima segunda-feira. Sua expressão suavizou-se então, assumindo um olhar quase de pena. Você é tão seguro e me apoia tanto, Dale. É isso que eu amo em você. Olhei para ela, para o sorriso sereno, o aroma de lavanda, o tapete de yoga roxo no canto. Uma decisão se instalou na minha mente, fria e clara. Boa sorte, eu disse, as palavras saindo com facilidade. Espero que você encontre o que procura. Brenda descreveu o centro de retiro rústico e autêntico de Sedona, mostrando a Dale fotos de rochas vermelhas em seu celular, sem nenhum sinal de Mitch. Dale se levantou do sofá, dizendo, parece ótimo, vou pegar uma cerveja. Brenda recusou a oferta, já imersa em sua limpeza pré-retiro. Na cozinha, Dale tomou um longo e lento gole de sua cerveja, com a mente percorrendo os 2 anos que passaram juntos. Ele catalogou mentalmente os itens do apartamento, separando o que era seu do que levaria quando finalmente partisse. Na noite anterior à partida dela, eles estavam deitados na cama, fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes, a quilômetros de distância. Brenda sugeriu que Dale fizesse algum trabalho espiritual, alegando que sua energia parecia estagnada. Ela explicou que ele estava preso ao mundo material. Dale retrucou. Alguém tem que se preocupar com as contas. Ela suspirou então, um som familiar de decepção, e começou. Mitch diz. Não vamos falar sobre o que Mitch diz. Interrompeu Dale com a voz calma, mas firme. Brenda pareceu surpresa, depois ofendida, mas acabou assentindo, dizendo. Tudo bem, só quero que você seja feliz enquanto eu estiver fora. Dale estendeu a mão e apagou o abajur, mergulhando-os na escuridão. Eu serei. Ele mal dormiu naquela noite, energizado pela clara decisão que se formava dentro dele. Na manhã seguinte, levou Brenda ao aeroporto com a mala cheia de roupas leves e diversos objetos de cunho espiritual. No caminho, uma música pop sobre amor eterno tocou no rádio, parecendo ironicamente inadequada. Brenda exclamou, estou tão animada, antes de Dale deixá-la no aeroporto, observando-a desaparecer no terminal. Ele dirigiu para casa, uma estranha clareza o invadindo, o apartamento parecendo mais vazio, mas também notavelmente mais livre. Brenda deslizou o celular pela mesa de centro, uma coleção de fotos preenchendo a tela. Viu? Rústico, autêntico.
Ela apontou para a foto de uma construção térrea, madeira desgastada, contrastando com o laranja vibrante de um penhasco. Havia mais. Vistas deslumbrantes de rochas vermelhas banhadas pelo pôr do sol, uma iurta minimalista para meditação, uma área de jantar comunitária com longas mesas de madeira. Mitch não estava lá, embora eu soubesse que ele estaria provavelmente posando em algum lugar fora do enquadramento, guiando-a em direção a essa experiência autêntica. Seus olhos brilhavam enquanto ela narrava cada imagem, descrevendo os vórtices de energia e a sabedoria ancestral que a aguardavam. Me levantei do sofá. Está ótimo, disse com a voz monótona. Vou pegar uma cerveja. Não, obrigada, disse Brenda, já balançando a cabeça. Comecei minha desintoxicação pré-retiro hoje de manhã. Só sucos e chás de ervas pelas próximas 2 semanas. Ela sorriu, uma expressão de autossatisfação que eu já associava ao seu mais recente projeto de autoaperfeiçoamento. Na cozinha, peguei uma garrafa de Coors Light na geladeira. O copo gelado era agradável ao toque. Abri a garrafa, tomei um gole longo e lento, o gosto amargo me ancorando. Minha mente começou a divagar, não exatamente acelerada, mas catalogando. 2 anos. Tínhamos apresentado nossos pais, conversado sobre reformas na casa, até mesmo discutido que tipo de cachorro adotaríamos. Todos os pequenos marcos tangíveis de um futuro que estávamos construindo. Olhei ao redor da cozinha para os pratos diferentes que tínhamos comprado juntos, a cafeteira que eu havia escolhido, a pequena foto nossa sorrindo à beira do lago Michigan emoldurada. Comecei, quase inconscientemente, a separar os objetos na minha mente, o que era definitivamente meu, o que era dela e o que eu precisaria levar quando fosse embora. O pensamento se instalou no meu peito, sólido e surpreendentemente calmo. Naquela noite, estávamos deitadas na cama, os lençóis frescos contra minha pele. Brenda estava de lado, de frente para mim, sua respiração calma. Estávamos fisicamente próximas, a curva familiar de suas costas contra meu peito, mas emocionalmente estávamos a quilômetros de distância. O espaço entre nós parecia imenso, repleto de coisas não ditas. Sabe, ela sussurrou na escuridão com a voz suave. Você deveria mesmo fazer algum trabalho espiritual enquanto eu estiver fora. Sua energia parece estagnada. Fiquei deitado imóvel, ouvindo o zumbido do ar-condicionado. Estagnado, né? Eu disse. Sim, como se você estivesse presa ao mundo material. Seus dedos traçaram um padrão no meu braço, leves como uma mariposa. Alguém tem que se preocupar com as contas. Retruquei, com palavras mais ásperas do que pretendia. Ela suspirou, um som familiar que carregava decepção, um julgamento silencioso. É o que o Mitch diz também, sobre pessoas que não conseguem se desapegar. Ele diz. Não vamos falar sobre o que o Mitch diz. Interrompi, minha voz calma, mas firme, cortando a escuridão. Ela enrijeceu, seus dedos parando em meu braço. Houve uma pausa. Senti sua surpresa, depois um lampejo de ofensa. Após um momento, ela soltou um suspiro lento. Tudo bem, disse ela com a voz baixa. Tudo bem, eu só quero que você seja feliz enquanto eu estiver fora, Dale. Estendi a mão e apaguei o abajur. O quarto mergulhou na escuridão total, exceto pelo brilho fraco dos postes de luz que entrava pelas persianas. Vou dormir, eu disse. Quase não dormi naquela noite. Não por preocupação ou tristeza, mas por causa de uma energia estranha, quase maníaca que crescia dentro de mim. A decisão, que antes era apenas um zumbido discreto ao fundo, agora estava clara, completamente formada. Ela se instalou em mim. Na manhã seguinte, levei Brenda ao aeroporto. Sua mala, cuidadosamente arrumada no porta-malas, parecia mais leve que o normal, contendo principalmente roupas leves, um diário novo e diversos objetos espirituais, cristais, óleos essenciais e uma pequena almofada de meditação já bem usada. O rádio tocava uma música pop sobre amor eterno, cuja letra açucarada contrastava de forma irônica com o silêncio da nossa viagem. Estou tão animada! Exclamou Brenda com o rosto radiante enquanto parávamos no meio-fio de embarque. Ela se inclinou, me deu um beijo na bochecha e pegou sua bolsa. Te vejo em 2 semanas. Eu a vi desaparecer no terminal, um toque de cor vibrante no fluxo de viajantes. Ela não olhou para trás. Dirigi para casa, o banco do passageiro visivelmente vazio. Uma estranha clareza me invadiu, nítida e inegável. O apartamento, quando entrei, parecia mais silencioso que o normal, mais vazio, mas também, surpreendentemente, mais livre. Dale voltou ao apartamento silencioso,
o aroma persistente de sálvia e lavanda parecendo uma provocação. Caminhou lentamente pelos cômodos, catalogando a vitrine espiritual de Brenda. Apanhadores de sonhos, cristais, tapeçarias de macramê. Parou diante das fotos que compartilhavam, as lembranças parecendo distantes e contaminadas, deixando um gosto amargo na boca. Começou a limpar, movendo metodicamente as coisas dela para caixas com um distanciamento quase cirúrgico. Encontrou um diário escondido, suas páginas repletas de pensamentos de Brenda, não sobre o futuro deles, mas sobre sua sufocação. O diário revelava seus planos detalhados para a viagem a Sedona, sua empolgação em se reconectar com Mitch. Dale leu o nome de Mitch repetidamente, vendo a conexão espiritual deles descrita em termos calorosos e íntimos. Então descobriu uma série de mensagens de texto em um tablet antigo, mensagens íntimas entre Brenda e Mitch, algumas datando de meses atrás. Mal posso esperar para reacender nossa energia, meu amor. Uma mensagem de Mitch fez Dale gelar até os ossos. A verdade o atingiu com brutalidade. Aquilo não era uma jornada espiritual, era um caso extraconjugal descarado. Dale confrontou a extensão total do engano, a traição mais profunda do que jamais imaginara. Uma fúria fria substituiu o desespero silencioso inicial, e a máscara de segurança e apoio que usava se estilhaçou completamente. Ele passou horas pesquisando Sedona, o centro de retiro e as alegações de Mitch como xamã, encontrando inconsistências gritantes. Dale percebeu que fora completamente enganado, não apenas descartado, mas ativamente traído e desrespeitado. Uma nova e inabalável determinação se formou dentro dele. Ele não seguiria em frente. Brenda e Mitch entenderiam o verdadeiro preço a pagar. O apartamento estava silencioso, um silêncio opressivo. Entrei, deixei as chaves na mesinha perto da porta e o tilintar metálico ecoou. O ar, apesar das janelas abertas mais cedo, ainda carregava o aroma persistente de sálvia e do hidratante corporal de lavanda da Brenda. Parecia menos uma lembrança e mais uma provocação. Percorri os cômodos lentamente numa visita autoguiada à sua vitrine espiritual. Na parede da sala de estar, pendia um grande apanhador de sonhos que ela comprara num festival, com penas de um bege discreto. Numa prateleira da sala de jantar, exibia sua coleção de cristais polidos. Ametista, quartzo rosa, quartzo transparente, cada um colocado com um propósito deliberado. No quarto, um painel de macramê, feito à mão pela própria Brenda, dominava o espaço acima da sua cama. Tudo parecia uma performance, uma exposição cuidadosamente planejada do seu mundo interior. Meu olhar se desviou para uma pequena coleção de fotos emolduradas na cômoda. Uma foto nossa fazendo trilha na Península Superior, outra no casamento da minha prima, sorrindo radiante. As lembranças pareciam distantes agora, manchadas pela silenciosa traição que lentamente se infiltrou em nossa casa. Um gosto amargo revestiu minha língua. Comecei a limpar. Não apenas uma arrumação superficial, mas um processo metódico, quase cirúrgico. Comecei pelo quarto. As roupas dela, dobradas com precisão, foram colocadas em caixas de mudança vazias que eu havia comprado por impulso na semana passada. Seus livros, calhamaços pesados sobre atenção plena e cura energética, foram empilhados ordenadamente. Trabalhei com um estranho distanciamento, minhas mãos se movendo automaticamente, minha mente uma tela em branco, recusando-me a lidar com a dor. Debaixo de uma pilha de revistas antigas em sua mesa de cabeceira, encontrei um pequeno diário encadernado em couro que ela sempre mantinha escondido. Não era o tipo de diário que ela usava para reflexões noturnas. Este era mais grosso, mais antigo. Abriu. E as páginas estavam repletas de sua caligrafia elegante e cursiva. Não era sobre o nosso futuro, nem sobre a nossa vida em comum. Era sobre dela, sobre se sentir sufocado, sobre um profundo anseio por uma conexão verdadeira, sobre a sufocação em uma vida que era convencional demais. Em seguida, vieram as anotações sobre Sedona, planos detalhados para a viagem, sua empolgação em se reconectar com Mitch, a quem ela descreveu como uma alma gêmea. O nome dele aparecia repetidamente, às vezes sublinhado, às vezes circulado. A conexão espiritual entre eles era descrita em termos entusiasmados, quase reverentes. Cada palavra era um pequeno fragmento perfurando a apatia. Continuei lendo, meus olhos percorrendo o texto, minha respiração superficial. Mais ao fundo da gaveta do criado mudo,
Embaixo de alguns cabos de carregamento antigos, encontrei um tablet velho, um que ela raramente usava. Ainda tinha bateria. Desbloqueei-o. O aplicativo de mensagens estava aberto. Uma sequência de mensagens. Mensagens íntimas entre Brenda e Mitch. Datavam de meses atrás. Meus dedos tremiam enquanto eu rolava a tela. Mal posso esperar para reacender nossa energia, meu amor, dizia uma mensagem recente de Mitch. Palavras que me arrepiaram até os ossos. Sedona será um ponto de virada para nós. A verdade me atingiu em cheio. Um golpe brutal e inegável. Não se tratava de uma jornada espiritual profissional. Não era um retiro nem um caminho de autodescoberta. Era um caso extraconjugal. Uma decepção premeditada e descarada. A traição foi muito mais profunda do que eu imaginava. Uma falsidade para a qual eu não estava preparado. O desespero silencioso que me dominava dissipou-se, substituído por uma raiva fria e lancinante. A máscara da parceira segura e compreensiva, aquela que ela havia elogiado apenas ontem, estilhaçou-se. Desfez-se em pó ao meu redor. Passei horas na mesa da cozinha, com o tablet ainda na mão, pesquisando. Procurei informações sobre Sedona, o centro de retiro específico, as alegações de xamanismo de Mitch, sites, fóruns, avaliações. As inconsistências se acumulavam. O centro de retiro era legítimo, mas não havia menção de Mitch liderando nada. Seu status de xamanismo parecia autoproclamado, apoiado por depoimentos vagos e um site pessoal repleto de fotos de banco de imagens. Era tudo uma fachada. Eu tinha sido manipulada. Não apenas descartada, não apenas marginalizada, mas ativamente enganada, desrespeitada e feita de boba. Uma nova determinação se fortaleceu dentro de mim, fria e implacável. Eu não ia simplesmente seguir em frente. Brenda e Mitch entenderiam o verdadeiro preço da conexão espiritual deles. Dale começou seu planejamento silencioso, uma abordagem sistemática para desmantelar o que Brenda havia construído com ele. Ele contatou o proprietário, perguntando sobre os termos do contrato de aluguel e a possibilidade de ter apenas seu nome no acordo. Começou a documentar meticulosamente tudo: mensagens de texto, anotações no diário, fotos e suas contribuições financeiras para o apartamento. Fez ligações discretas para amigos em comum, avaliando cuidadosamente suas percepções sobre a reaproximação de Brenda e Mitch. Um amigo mencionou ter visto Brenda e Mitch juntos na cidade antes da viagem, em uma cafeteria, parecendo bem íntimos. Dale marcou uma consulta com um advogado para entender seus direitos em relação à dissolução da vida compartilhada. Começou a mudar sua rotina diária, indo à academia com mais frequência e se concentrando intensamente no trabalho, projetando uma imagem de calma. Apagou o contato de Brenda do celular, um rompimento simbólico, mas garantiu que guardaria cópias de todas as mensagens incriminatórias. Dale começou a transferir sutilmente as despesas conjuntas, separando os pagamentos que eram de sua responsabilidade exclusiva dos pagamentos em comum. Ele começou a empacotar seus pertences essenciais, preparando-se para se mudar se necessário, mas com uma abordagem calculada e estratégica. Pesquisou sobre cura de traumas ancestrais e curandeiros energéticos certificados, expondo as credenciais duvidosas de Mitch online. Dale considerou expor o passado de Mitch com outros clientes, tendo encontrado indícios de fraude e manipulação. Decidiu usar a própria linguagem espiritual de Brenda contra ela, distorcendo suas crenças para transformá-las em uma arma precisa. A ideia do reencontro deles, da conexão espiritual em Sedona, alimentou sua determinação para um ataque preciso e impactante. Dale preparou sua jogada, movido não apenas pela raiva, mas por um profundo desejo de justiça, ao estilo do meio-oeste americano, silencioso e firme. A raiva da noite anterior havia se solidificado em algo frio e eficiente. Comecei meu planejamento silencioso, uma abordagem sistemática para desmantelar a vida que Brenda havia construído com tanta naturalidade e, em seguida, tentado abandonar. Meu primeiro telefonema foi para a proprietária. Minha voz estava calma, quase casual, enquanto eu perguntava sobre os termos do contrato de locação. Só queria saber sobre as opções de renovação. Eu disse. E qual seria o processo se apenas um dos inquilinos quisesse permanecer? A proprietária, uma senhora simpática chamada Sharon, explicou os passos. Era complicado, disse ela, mas possível, especialmente se o inquilino que permanecesse tivesse um bom histórico financeiro. Eu sabia que tinha.
Pedi os formulários, dizendo que queria já tê-los à mão. Em seguida, comecei a documentar tudo. Imprimi as mensagens de texto do tablet antigo, anotando cuidadosamente as datas e horários. Fotografei as entradas relevantes do diário. Criei uma planilha detalhando minhas contribuições financeiras para o apartamento. Aluguel, contas de luz, água, gás, compras de supermercado, até mesmo o sofá novo. Cada recibo, cada conta, foi para uma pasta etiquetada como Brenda. Eu queria um registro claro e inegável. Fiz algumas ligações discretas para amigos em comum. Só para saber como estão, eu dizia: a Brenda está em sua jornada espiritual e a casa está um pouco silenciosa. Avaliei as respostas, conduzindo as conversas sutilmente. A maioria ofereceu clichês. Então, liguei para Marcos, um amigo da faculdade que encontrava pessoas em todos os lugares. Vi a Brenda algumas semanas atrás, ele disse, naquela cafeteria nova no centro. Ela estava com o Mitch. Pareciam bem à vontade, na verdade. Ele deu uma risadinha meio sem jeito. Imaginei que estivessem só colocando o papo em dia, sabe? Agradeci, com um frio na barriga. À vontade. Mais uma peça se encaixou. Marquei uma consulta com um advogado. Só uma consulta, disse a recepcionista. Perguntas gerais sobre união estável e partilha de bens. Eu precisava entender meus direitos, o que eu podia e não podia fazer. Queria estar bem fundamentada juridicamente. Minha rotina começou a mudar. Passei a ir à academia às 5 da manhã todos os dias, canalizando a energia acumulada em algo produtivo. Meu desempenho no trabalho melhorou. Eu me concentrava intensamente nos projetos, me perdendo nos detalhes. Projetava uma imagem de calma, um distanciamento quase zen, tanto para mim quanto para as poucas interações que ainda tinha com o mundo exterior. Abri meu celular e rolei até o contato da Brenda. A foto do perfil dela, uma selfie sorridente do verão passado, me encarava. Com o polegar firme, apaguei o contato dela. Parecia um rompimento simbólico, o clique silencioso de uma porta se fechando. Mas antes de fazer isso, me certifiquei de fazer backup de todas as nossas conversas antigas. Cada mensagem inocente agora potencialmente carregando um novo significado, mais sombrio. Comecei a alterar sutilmente as despesas compartilhadas. A conta da internet, que sempre era dividida, passou a ser paga integralmente, diretamente da minha conta. Os recibos do supermercado, antes agrupados, agora eram meticulosamente separados. Eu estava isolando minhas contribuições financeiras, preparando-me para uma ruptura definitiva. Comecei também a empacotar meus itens essenciais. Não apenas roupas, mas meus livros, meus discos de vinil antigos, a pequena foto emoldurada dos meus avós. Eu não ia me mudar imediatamente, mas queria estar preparado com uma estratégia bem definida caso a hora chegasse. Minha pesquisa continuou noite adentro, curando traumas ancestrais, curando energias. Quanto mais eu investigava a presença online de Mitch, mais duvidosas suas credenciais pareciam. Suas certificações eram de institutos online obscuros, seus depoimentos suspeitosamente genéricos. Encontrei até mesmo relatos de clientes antigos que se sentiram manipulados, de promessas não cumpridas, de quantias significativas de dinheiro trocadas por vagas transformações. Ele era um charlatão, pura e simplesmente. Considerei expor o passado de Mitch publicamente, mas isso me pareceu muito confuso, muito à cara do estilo dramático da Brenda. Não, isso precisava ser preciso, precisava ser poético. Decidi usar a própria linguagem espiritual da Brenda contra ela, distorcendo suas crenças e transformando-as em uma arma que ela jamais imaginaria. A ideia do reencontro deles, da conexão espiritual se manifestando nas rochas vermelhas de Sedona, alimentou minha determinação. Imaginei a ignorância feliz deles, a crença compartilhada no destino. Preparei meu movimento, não mais por raiva cega, mas por um profundo desejo de justiça. Justiça do meio-oeste, silenciosa, firme, inflexível. 2 semanas depois, Brenda mandou uma mensagem. Cheguei em casa em segurança, me sentindo renovada. Mal posso esperar para te contar tudo. Daley respondeu com um fingido carinho. Que bom, venha, o jantar está pronto. Brenda chegou irradiando seu brilho espiritual, carregando um cristal novo e polido e descrevendo Sedona em detalhes. Ela evitou o contato visual direto ao mencionar Mitch, rapidamente direcionando a conversa para seu crescimento pessoal. Daley ouviu pacientemente, servindo-lhe um copo d'água, observando cada movimento sutil dela, a calmaria antes da tempestade.
Ele serviu uma refeição que sabia que ela adorava, criando uma ilusão cuidadosa de normalidade, uma armadilha doméstica. Então, disse Dale, abaixando lentamente o garfo, conte-me sobre o Mitch. Ele realmente evoluiu? Brenda ficou visivelmente tensa e então começou um discurso ensaiado sobre as habilidades de cura e a sabedoria xamânica de Mitch. Dale então pegou o celular, mostrando a ela uma captura de tela do Instagram de Mitch, uma foto dele e de Brenda de braços dados, com a legenda Almas Gêmeas se reencontrando em Sedona. O rosto de Brenda empalideceu instantaneamente, seu brilho espiritual desaparecendo completamente. O que é isso? Ela sussurrou. É o que parece, Brenda, disse Dale com a voz plana e uniforme. Férias com seu ex-namorado, e mais. Ele então apresentou as evidências metodicamente: o diário, as mensagens de texto, o relato de Marcos e o cartão de visitas de um advogado. Brenda tentou desesperadamente negar tudo, explicar as evidências, distorcê-las e atribuir a culpa à energia estagnada dele. Não, Brenda. Dale a interrompeu com a voz firme. Não se trata da minha energia, trata-se das suas mentiras e da sua traição. Ele a olhou diretamente nos olhos, com o olhar inabalável. Você voltou para um espaço tranquilo. Agora é hora de você se revigorar. 2 semanas se passaram. Cada dia um passo metódico nos meus preparativos. Meu celular vibrou no bolso, uma mensagem da Brenda. E cheguei em casa em segurança, me sentindo renovada. Mal posso esperar para te contar tudo. A mensagem era complementada com um emoji de um coração brilhante. Respondi prontamente, meus dedos se movendo com uma facilidade prática. Que bom ouvir isso, venha, o jantar está pronto. Eu a queria de volta no apartamento, no meu território, cercada pelos vestígios da vida que ela havia descartado. 1 hora depois, ela chegou, entrando na sala de estar como se estivesse flutuando. Ela irradiava uma espécie de brilho espiritual forçado, o rosto bronzeado pelo sol do Arizona, os olhos anormalmente brilhantes. Em sua mão segurava um cristal novo e polido, cujas facetas captavam a luz do entardecer. Imediatamente, começou a descrever sem fôlego Sedona, as rochas vermelhas, a energia do vórtice, as profundas percepções que havia adquirido. Ela mencionou Mitch, claro, mas sempre de passagem, um aceno rápido, quase desdenhoso, sobre seu papel de líder ou guia. Seus olhos se desviavam cada vez que o nome dele cruzava seus lábios, rapidamente conduzindo a conversa de volta para seu crescimento pessoal e cura profunda. Eu a ouvia pacientemente, com um leve sorriso no rosto, servindo-lhe um copo d'água, observando cada movimento sutil, o jeito como suas mãos brincavam com o cristal, o leve tremor em sua voz quando tentava parecer indiferente. Era a calmaria antes da tempestade, e eu estava pronto. Eu havia preparado uma refeição que sabia que ela adorava: frango assado com ervas, purê de batatas e vagem. Uma refeição reconfortante, uma armadilha doméstica. Estávamos sentadas à mesa de jantar, o aroma de alecrim perfumando o ar, um retrato de tranquila vida doméstica. Então, eu disse, baixando lentamente o garfo até o prato, o tilintar suave contra a cerâmica. Encontrei seu olhar e o sustentei. Conte-me sobre o Mitch. Ele realmente evoluiu? Brenda enrijeceu, seus ombros se contraindo quase imperceptivelmente. Ela engoliu em seco e então começou o que parecia um discurso ensaiado sobre as incríveis habilidades de cura de Mitch e sua profunda sabedoria xamânica. Ela falou sobre sua visão, sua capacidade de guiar os outros ao seu eu autêntico. Suas palavras fluíam, uma performance ensaiada. Enquanto ela falava, peguei meu celular com calma. Desbloqueei, abri o Instagram e encontrei o perfil público do Mitch. Foi fácil. Rolei a tela para baixo, virei-a na direção dela e coloquei o celular cuidadosamente no centro da mesa, entre nós. Era uma foto de Mitch e Brenda de braços dados em pé sobre uma rocha vermelha banhada de sol. Eles estavam sorrindo, próximos, com os rostos radiantes. A legenda dizia: almas gêmeas se reencontrando em Sedona. Muito grato por esta jornada e pela energia incrível do meu amor, Brenda. O rosto de Brenda empalideceu. O brilho espiritual desapareceu, substituído por uma palidez repentina e intensa. Seus olhos, que momentos antes brilhavam tanto, arregalaram-se em choque, fixos na tela. O que é isso? Sussurrou ela com a voz quase inaudível. É exatamente o que parece, Brenda. Eu disse,
com a voz plana, sem qualquer emoção. Férias com seu ex-namorado. E mais. Então, metodicamente, comecei a apresentar as evidências. O diário, com suas anotações detalhadas sobre sua sufocação e sua verdadeira conexão com Mitch. As mensagens de texto do antigo tablet, impressas e destacadas. O comentário casual de Marcos sobre tê-los visto em clima de intimidade na cafeteria semanas antes de ela partir. E, por fim, deslizei um pequeno cartão de visitas branco sobre a mesa. Era do meu advogado. Ela tentou negar, explicar, distorcer tudo e atribuir a culpa à minha energia estagnada, à minha incapacidade de compreender seu caminho espiritual. Sua voz se elevou e o desespero começou a transparecer. Não, Brenda, interrompia com a voz firme e inabalável. Não se trata da minha energia, trata-se das suas mentiras e da sua traição. Olhei-a diretamente nos olhos, com o olhar fixo. Você voltou para casa e encontrou um espaço tranquilo. Agora é hora de você encontrar o seu. As negativas de Brenda rapidamente se transformaram em raiva, que logo se dissipou em lágrimas, mas Dale permaneceu impassível, como uma muralha. Ele afirmou calmamente que o relacionamento havia terminado e deu a ela uma semana para sair do apartamento. Brenda ameaçou expor Dale, distorcer a história contra ele, mas Dale apenas apontou para as provas documentadas. Ele enviou uma mensagem em massa para os amigos em comum, uma mensagem simples e objetiva. Brenda e eu estamos nos separando devido à infidelidade dela com Mitch. As consequências foram imediatas. O círculo social dele se fragmentou, e sussurros e julgamentos se espalharam rapidamente pela comunidade. Brenda ligou para os pais de Dale, tentando obter apoio, mas eles se mantiveram firmes ao lado do filho, pois suspeitavam da influência de Mitch. A irmã de Dale, Sarah, uma mulher prática e objetiva, confrontou Brenda diretamente, expondo sua mentira. O proprietário, agora ciente da situação e com o nome de Dale como único no contrato de aluguel, ficou do lado dele em relação ao despejo. Mitch, pego completamente de surpresa pela exposição pública, tentou se distanciar de Brenda, alegando um mal-entendido espiritual. Brenda, agora completamente sozinha e enfrentando todo o peso das consequências, percebeu a verdadeira extensão de seu isolamento. Dale trocou as fechaduras, retomando física e emocionalmente seu lar, reforçando sua decisão. Ele limpou sistematicamente o apartamento de todos os seus artefatos espirituais, ensacando-os para que ela os recolhesse. O apartamento finalmente parecia verdadeiramente seu novamente, embora com um eco pesado e vazio em seus cômodos silenciosos. Dale sentiu uma mistura estranha e complexa de tristeza e vindicação, reconhecendo o preço alto, mas necessário, da verdade. Ele sabia que este não era o fim da história maior, mas era definitivamente o fim do capítulo deles. As negativas de Brenda começaram em voz alta, repletas de indignação justa, sua voz embargada enquanto me acusava de ciúme, de não apoiar sua jornada. Então a raiva se transformou em lágrimas, gotas grossas e úmidas que borravam o rímel em suas bochechas. Ela implorou, racionalizou, suplicou, mas eu permaneci imóvel, uma muralha de pedra contra seu ataque emocional. Minha decisão estava tomada, fria e firme. Acabou, Brenda, declarei, com a voz calma. Você tem uma semana para sair. Ela ergueu a cabeça bruscamente, as lágrimas momentaneamente esquecidas. Uma semana? Você não pode simplesmente me expulsar. Vou contar para todo mundo. Vou garantir que todos saibam que tipo de homem você realmente é. Ela ameaçou distorcer a história, me pintar como o vilão, o parceiro emocionalmente abusivo que não conseguia lidar com a independência dela. Eu apenas gesticulei em direção à pilha de provas sobre a mesa. O diário, as mensagens de texto, o cartão do advogado. Meu olhar estava firme. Suas palavras perderam a força. Depois que ela se refugiou no quarto, soluçando, peguei meu celular. Redigi uma mensagem simples e objetiva, sem emoção, sem culpa. Brenda e eu estamos nos separando devido à infidelidade dela com Mitch. Selecionei enviar para todos no grupo de amigos em comum. A repercussão foi imediata. Meu celular começou a vibrar com respostas, choque, apoio, perguntas. Nosso círculo social cuidadosamente cultivado, antes uma rede confortável de jantares e planos de fim de semana compartilhados, começou a se fragmentar. Sussurros e julgamentos se espalhariam rapidamente. Eu sabia que isso aconteceria. Brenda, sentindo seu mundo desmoronar, ligou para meus pais.
Ouvi seus soluços abafados do outro cômodo, sua voz suplicante tentando obter compaixão. Mas meus pais, típicos do meio-oeste americano, sempre desconfiaram de Mitch e de sua influência iluminada. Eles conheciam o filho, eles me apoiaram. A mensagem da minha mãe chegou alguns minutos depois. Estamos aqui para você, querida. Você fez a coisa certa. Minha irmã, Sarah, uma professora primária pragmática, foi menos sutil. Sua ligação veio logo depois. Brenda, ouvia dizer através das paredes finas, sua voz clara e severa. Você realmente acha que pode fazer isso? Sério? Dale é um bom homem. Você fez uma grande besteira. Sarah não poupou palavras. A proprietária, Sharon, me ligou na manhã seguinte. Eu havia lhe enviado um e-mail com uma cópia das informações de contato do meu advogado e um breve resumo factual da situação. Ela se desculpou, mas foi firme. Sr. Miller, o contrato de locação está em seu nome. Dadas as circunstâncias, receio que terei que concordar com o senhor. Ela precisa desocupar o imóvel. Meu trabalho jurídico prévio havia dado certo. Mitch, pego completamente de surpresa pela exposição pública, tentou se distanciar. Vi os comentários em sua postagem no Instagram de outros amigos em comum, perguntando se a legenda Almas Gêmeas era verdadeira. A foto foi apagada rapidamente. Alguns dias depois, um conhecido em comum mencionou que Mitch havia alegado que tudo não passava de um mal-entendido espiritual, que Brenda havia interpretado mal a conexão entre eles. Ele foi um covarde, como eu esperava. Brenda, agora completamente sozinha, encarou o peso total das consequências. Seu brilho espiritual havia desaparecido, substituído por um cansaço profundo e oco. O apartamento se tornou um campo de batalha de silêncios, pontuado pelo barulho silencioso de suas malas. Ela percebeu a verdadeira extensão de seu isolamento. Sua jornada, a havia levado até ali, despojada de tudo. No dia em que ela foi embora, troquei as fechaduras imediatamente. O clique da tranca foi como um acontecimento definitivo, como se eu estivesse retomando meu lar física e emocionalmente. Depois, percorri o apartamento, limpando-o sistematicamente. Cada apanhador de sonhos, cada cristal, cada peça de macramê pendurada na parede foi para sacos de lixo grandes. Seus diários, seus livros, suas velas com aroma de lavanda, tudo. Deixei tudo na calçada e mandei uma mensagem para ela com o endereço de um depósito para que ela pudesse providenciar a retirada. O apartamento parecia verdadeiramente meu novamente, livre de qualquer influência dela. No entanto, um eco pesado e vazio persistia em seus cômodos silenciosos. Senti uma mistura estranha e complexa de tristeza e vingança. O preço da verdade foi alto, sem dúvida, mas era necessário. Eu sabia que este não era o fim da história maior, mas era definitivamente o fim do nosso capítulo em particular. Brenda teve dificuldades para encontrar um novo lugar para morar, já que sua situação financeira não era tão sólida quanto seu futon. Ela tentou angariar apoio em sua comunidade espiritual, mas sua versão distorcida da história soava vazia diante da verdade silenciosa de Dale. A prática de cura de Mitch sofreu um grande baque. Ex-clientes começaram a questionar sua ética após a exposição pública. Uma das ex-parceiras de Mitch acabou se manifestando, corroborando as suspeitas de Dale sobre seus padrões manipuladores. Dale passou por um período de intensa solidão apesar da justiça, com as noites silenciosas contrastando fortemente com o passado. Ele começou a reconstruir sua vida, concentrando-se intensamente em sua carreira e retomando antigos hobbies que havia abandonado pelos caprichos de Brenda. Encontrou consolo em coisas simples e tangíveis: mexer em seu carro, pescar no lago local, trabalhar honestamente. Brenda tentou uma reconciliação, enviando mensagens de texto repletas de jargões espirituais sobre karma e reequilíbrio. Dale as ignorou, pois havia aprendido que algumas feridas profundas não cicatrizam com clichês ou promessas espirituais vazias. Ele soube por amigos em comum que Brenda e Mitch tiveram uma discussão pública acalorada e que a conexão espiritual entre eles se mostrou frágil. A situação financeira de Brenda piorou. Sua jornada espiritual não a havia preparado para as duras realidades do mundo material. Dale refletiu sobre o conceito de pagar o preço, percebendo que não se tratava apenas de vingança, mas de encarar as consequências. Sentiu uma sensação de triunfo silencioso, não por maldade, mas pelo profundo ato de recuperar sua dignidade e autoestima. O peso emocional dos 2 anos que passaram juntos se dissipou.
substituído pelo fardo mais leve e administrável da vida solitária. Dali, ocasionalmente, via Brenda pela cidade, seu brilho vibrante de outrora diminuído, um reconhecimento silencioso da mudança de cenário. Brenda se viu em apuros. Sua situação financeira, que ela frequentemente descrevia como energeticamente estável, provou ser menos firme do que o futon em que estava dormindo na casa de uma amiga. Ela tentou angariar apoio em sua pequena comunidade espiritual, se apresentando como vítima da minha masculinidade tóxica e insegurança. Mas sua história, repleta de evasivas e meias-verdades, soava vazia diante dos fatos inegáveis que eu havia apresentado. Nossos amigos em comum, embora relutantes em tomar partido explicitamente, compreenderam a gravidade de suas ações. A prática de cura de Mitch também sofreu um baque. A exposição pública, embora sutil, teve repercussão suficiente. Os boatos se espalharam. Ex-clientes, talvez encorajados pelas minhas ações, começaram a questionar sua ética e suas alegações exageradas. Ele deletou completamente sua conta do Instagram e seu site saiu do ar uma semana depois. Então, alguns meses mais tarde, um e-mail chegou à minha caixa de entrada. Era de uma ex-parceira de Mitch, uma mulher que ele havia abandonado de forma semelhante anos atrás. Ela corroborou minhas suspeitas, detalhando seus padrões de manipulação, sua exploração financeira e sua habilidade para encantar mulheres vulneráveis. Não se tratava de mal-entendido espiritual, ela confirmou. Sempre se tratava de controle e conveniência. Apesar da clara sensação de justiça, um período de intensa solidão se abateu sobre mim. O apartamento parecia vasto e ecoante, especialmente nas noites tranquilas. A ausência de sua conversa constante, do cheiro de seu incenso, do suave tilintar de seus cristais. Tudo isso deixou um vazio. Percebi que a justiça não vinha acompanhada de um abraço reconfortante. Comecei a reconstruir minha vida, pedaço por pedaço. Minha carreira passou a ser o foco principal. Dediquei-me ao trabalho e, alguns meses depois, consegui uma promoção. Retomei antigos hobbies que havia abandonado por causa dos caprichos de Brenda. Passei os fins de semana trabalhando na minha velha caminhonete. A graxa e o óleo um contraponto tangível e honesto ao mundo etéreo dela. Fui pescar no lago local, o ritmo do arremesso e do recolhimento da linha um ritual calmante. Descobri que o consolo estava nas coisas simples e tangíveis. Brenda, sempre otimista, tentou uma reconciliação. Mensagens de texto com tom de desculpas, repletas de jargão espiritual, começaram a aparecer no meu celular. Falavam de karma, reequilíbrio de energias e aprendizado de lições divinas. Ignorei-as. Eu havia aprendido que algumas feridas não cicatrizam com clichês ou promessas espirituais vazias. Elas cicatrizam com o tempo e com reconhecimento honesto, não com mais enganos. Por meio de amigos em comum, fiquei sabendo de alguns detalhes da vida de Brenda. Ela e Mitch tiveram uma discussão pública e acalorada do lado de fora de uma cafeteria. A conexão espiritual deles, ao que parecia, mostrou-se incrivelmente frágil sob a pressão das consequências do mundo real. Mitch, sempre oportunista, seguiu em frente. A situação financeira de Brenda piorou. Sua jornada espiritual não a preparou para a dura realidade do aluguel, das contas e do alto custo de vida no mundo material que ela tanto desprezava. Muitas vezes refleti sobre o conceito de pagar o preço. Não se tratava mais de vingança, tratava-se de encarar as consequências, de viver com os efeitos das próprias escolhas. Brenda estava fazendo isso agora, quer chamasse de karma ou não. Senti uma sensação de triunfo silencioso, não por maldade, mas por recuperar minha dignidade, meu amor próprio. O peso emocional dos nossos 2 anos juntos, antes um manto pesado, havia desaparecido. Foi substituído pelo fardo mais leve e suportável da vida solitária. De vez em quando, eu via Brenda pela cidade, no supermercado, no posto de gasolina. Seu brilho vibrante havia diminuído, sua postura um pouco mais curvada. Nunca conversávamos. Apenas um reencontro silencioso, um breve olhar através dos corredores, uma compreensão silenciosa da mudança na nossa relação. O caminho que ela escolheu a levou para longe de mim, e as consequências dessa escolha foram somente dela. Meses se passaram e o choque inicial do término se dissipou, dando lugar ao murmúrio das fofocas da cidade pequena. Daley redecorou completamente o apartamento, removendo todos os vestígios da vitrine espiritual de Brenda. Ele reencontrou seu próprio senso de identidade, deixando de se curvar às exigências ou modismos espirituais de outra pessoa.
Fez aquela viagem ao Maine que ele e Brenda haviam planejado, uma jornada solo de genuína autodescoberta. Brenda havia se mudado da cidade, encontrando uma nova comunidade espiritual em outro lugar para recomeçar a vida. A reputação de Mitch estava bastante manchada. Seus workshops de cura tinham pouca frequência e sua influência havia diminuído. Dale encontrou a mãe de Brenda, que lhe ofereceu um pedido de desculpas discreto pelas ações da filha. Ele começou a namorar novamente, com cautela, buscando alguém centrado e honesto. Certa noite, sentado no sofá, lembrou-se da bomba silenciosa que Brenda havia lançado, mas sem a dor. Refletiu sobre as lições aprendidas. A confiança se conquista, a verdade é vital e algumas jornadas espirituais são apenas escapadas egoístas. Ele encarou o tema de pagar o preço não como vingança, mas como a consequência natural das escolhas. O silêncio de sua casa deixou de ser vazio e se tornou pacífico, preenchido por sua própria presença. Ele percebeu que, embora a dor fosse profunda, também abria caminho para a autenticidade. Dali finalmente se sentia verdadeiramente seguro e confiante consigo mesmo, vivendo uma vida construída sobre alicerces sólidos. A história terminou não com um estrondo dramático, mas com a resiliência silenciosa de um homem do meio-oeste reconstruindo sua vida, um dia de cada vez, com honestidade. Os meses se transformaram em um ano. O impacto inicial do término, que antes parecia um evento sísmico, se dissipou no murmúrio das fofocas da cidade pequena, eventualmente se dissipando em conversas esquecidas. Eu havia redecorado completamente o apartamento, pintando por cima dos tons de verde e cinza que Brenda havia escolhido, substituindo-os por tons mais quentes e terrosos. Todos os vestígios de sua vitrine espiritual, os apanhadores de sonhos, os cristais, o macramê, haviam desaparecido, embalados e doados, ou simplesmente jogados fora. Redescobri meu senso de identidade, deixando de me curvar às exigências alheias ou de seguir modismos espirituais passageiros. Aquela viagem ao Maine que Brenda e eu havíamos planejado, aquela que eu achava que nunca faríamos, eu fiz, sozinha. Foi uma verdadeira jornada de autodescoberta, impulsionada pelo ar do oceano e pela tranquilidade solitária do litoral rochoso, livre de qualquer necessidade de validação externa. Soube que Brenda havia se mudado da cidade, tendo encontrado uma nova comunidade espiritual em outro lugar, buscando um novo começo longe dos ecos do passado. A reputação de Mitch, como era de se esperar, ficou bastante manchada. Suas oficinas de cura passaram a ter pouca frequência, e sua influência se reduziu a um mero sussurro. Certa tarde, encontrei a mãe da Brenda no supermercado. Ela parou, nossos olhares se encontraram e ela disse suavemente: "Dale, sinto muito pelo que minha filha te fez passar." Foi um pedido de desculpas discreto, um simples reconhecimento que dizia muito. Assenti com a cabeça, com um pequeno sorriso genuíno no rosto. Comecei a namorar novamente, com cautela, procurando alguém com os pés no chão e honesto, sem precisar de cristais ou chakras. Alguém real. Certa noite, sentei-me no sofá. O novo silêncio do apartamento já não era vazio, mas sim pacífico. Lembrei-me da bomba silenciosa que Brenda havia lançado, o momento em que tudo mudou, mas agora era uma lembrança distante, sem a mesma dor. Refleti sobre as lições aprendidas. A confiança se conquista, a verdade é vital, e algumas jornadas espirituais são apenas escapadas egoístas disfarçadas de iluminação. O conceito de pagar o preço, percebi, não se tratava de vingança. Tratava-se das consequências naturais e inegáveis das nossas escolhas, uma força silenciosa que sempre encontra o seu equilíbrio. O silêncio da minha casa já não era vazio, estava preenchido com a minha presença, as minhas escolhas, a minha paz. Compreendi que, embora a dor da separação tivesse sido profunda, também tinha aberto caminho para a autenticidade. Finalmente, sentia-me verdadeiramente segura e confiante, em mim mesma, vivendo uma vida construída sobre alicerces sólidos, um dia de cada vez, com honestidade. O zumbido baixo da geladeira preenchia meu apartamento. Meses haviam se passado desde a partida de Brenda, e o choque inicial do nosso término havia se dissipado, tornando-se parte do murmúrio das fofocas da cidade pequena. O apartamento, antes um vibrante mosaico de sua vitrine espiritual, agora era simplesmente meu. Eu havia pintado as paredes de um cinza calmo e discreto,
substituindo seus apanhadores de sonhos por fotografias emolduradas de paisagens que eu realmente havia visitado. Redescobri meu senso de identidade, deixando de me curvar às exigências ou aos caprichos espirituais de outras pessoas. A viagem ao Maine, aquela que Brenda e eu havíamos planejado e depois abandonado por causa do workshop de cura sonora dela, fiz sozinha. Foi uma jornada de genuína autodescoberta, alimentada pela reflexão silenciosa e pela imensidão do oceano. Soube que Brenda tinha se mudado da cidade, buscando uma nova comunidade espiritual em outro lugar para recomeçar a vida. A reputação de Mitch, como era de se esperar, havia sofrido um baque. Seus workshops de cura tinham pouca frequência e sua influência havia diminuído. Cheguei a encontrar a mãe de Brenda uma vez na loja de ferragens. Ela me ofereceu um pedido de desculpas discreto e sincero pelas ações da filha. Eu estava namorando novamente, com cautela, procurando alguém com os pés no chão e honesto, alguém que enxergasse o mundo como ele é, sem precisar de cristais ou chakras. Certa noite, sentada no sofá, com o apartamento silencioso ao meu redor, me lembrei da bomba silenciosa que Brenda havia soltado naquela terça-feira à noite. A lembrança era nítida, mas a dor havia passado. Refleti sobre as lições aprendidas. A confiança se conquista, a verdade é vital, e algumas jornadas espirituais são simplesmente escapadas egoístas. O tema de pagar o preço, percebi, não se tratava de vingança. Tratava-se da consequência natural e inegável das escolhas, uma força silenciosa que sempre encontra seu equilíbrio. O silêncio da minha casa não era mais um eco vazio, era paz, preenchido pela minha própria presença. Compreendi que, embora a dor da separação tivesse sido profunda, também havia aberto caminho para a autenticidade. Finalmente me sentia verdadeiramente segura e confiante, comigo mesma, vivendo uma vida construída sobre alicerces sólidos, um dia de cada vez, com honestidade.